Na hora de construir ou reformar uma casa ou um ambiente, muita gente abre mão de um projeto de iluminação, seja por economia ou por falta de informação mesmo. Só que um espaço bem iluminado traz muito mais do que beleza, traz conforto, facilidade e pode trazer, sim, economia. Por isso, a nossa entrevista de hoje aqui no Imóvel Class TV é sobre iluminação na arquitetura e eu converso com o arquiteto Eduardo Becker, do Eduardo Becker Ateliê de Iluminação, que trabalha projetos de iluminação desde 1999 e esse que já é um dos 5 principais escritórios do país, com projetos em todos os estados e com mais de 2 milhões de metros quadrados em projeto. Bem-vindo, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Bom, se vocês têm toda essa metragem de projetos de iluminação, é porque a iluminação está sendo valorizada. Sim, muito valorizado, numa razão exponencial. Quando eu comecei a trabalhar, faziam poucos projetos, os tamanhos dos projetos eram menores e hoje são muito grandes. Agora, por exemplo, no Nordeste, estamos com um projeto com 40 hectares, são redes de lojas, então tem muita importância, ele afeta diretamente o psicológico das pessoas, o humor, o bem-estar. E acho que dá vida. Espaço sem luz não é nada. Agora, tu falasse no Nordeste, vocês trabalham com todo o país. Essa valorização acontece aqui também no Rio Grande do Sul ou ela é muito maior em outros lugares do país? Não. A grande valorização, o primeiro grande foco de iluminação foi o Sudeste. E aí depois se destaca muito o Sul. Entre os 3 estados, o Rio Grande do Sul, com certeza, é o que dá mais importância. E isso acaba ecoando pelo país. Então, hoje o mundo é plano, né? Antigamente tinha dificuldade de informação, hoje com o dedo no tablet tem informações em todos, então o Nordeste, o Norte, a gente tem trabalho no Norte também interessante. Os projetos ficaram praticamente a nível mundial. Hoje tu acessa todas as informações e tu tem essa grande valorização. E o Rio Grande do Sul é muito importante, é um mercado muito forte. Vocês realizam que tipos de trabalho em iluminação? Quer dizer, a gente sempre fala o residencial e comercial, mas tem muito mais que isso, né? Tem um mundo de projetos segmentados, né, inclusive. Tem um mundo de projetos segmentados. A gente trabalha muito com hospitais também, indústrias, residenciais, comerciais, paisagismo, acho muito importante. Na indústria, eu acho que no momento assim, é o que vai surgir como uma grande revolução por causa da questão de economia. Alguns projetos que a gente faz para a indústria, aqui do Sul, se consegue chegar a 73% de economia em luz. Então, é muito grande. Tem todo um mercado mundial voltado para projetos de sustentação verde, os green buildings. Então tem toda uma nova arquitetura nascendo, pensando nisso, coletores de água, painéis solares, e a iluminação ela está no meio disso tudo, e eu acho que ela até é o fator aglomerante, porque a luz ela está muito forte, é muito importante. Muitas vezes sou chamado para... Às vezes o cliente pensa que ele não tem o dinheiro e me chama, eu queria iluminar só a minha sala. Eu disse, não, fica tranquilo. E acha que é uma fortuna. Acho que não passa por aí, não passa por aí. O projeto em si ele é sustentável, porque eu comecei assim. Então, eu vou te economizar tanto dinheiro que os honorários do escritório, é uma fatia dali, tu vai ficar tranquilo. É tudo muito preto no branco. Então, foi se obtendo resultado. E felizmente hoje a gente trabalha bastante isso. E é possível se chegar numa economia desse tamanho, inclusive em projetos residenciais? Sim. É um cálculo, não vou fazer um cálculo, mas vou te explicar facilmente assim. Bom, hoje tem a tecnologia LED. Vou fazer toda a minha casa em LED. Não chega a ser por esse caminho, mas tu pode fazer uma grande parte dessa. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o primeiro prédio todo em LED do Brasil foi o escritório que fez e é aqui em Porto Alegre. Mas se tu pensar que, fora a questão da iluminação do consumo, tu está trocando uma lâmpada que trabalha em torno de 20 graus por incandescentes que se usavam, que trabalham a 100 graus, ou as famosas dicróicas, a R111, que trabalham a 100 graus. Então tu imagina que uma lâmpada dessa equivale em calor, digamos, gerado a 3 pessoas. Então, se tu tiver 5 dicróicas, que é fácil de ter na tua casa, tu tem 15 pessoas sentadas na sala, isso vai repercutir direto no teu ar-condicionado.
Então, essas pequenas coisas, tu vai pensando os projetos de forma melhor, o que isso está iluminando? Eu preciso iluminar tudo ou eu preciso valorizar pequenas histórias que a nossa casa conta, o comércio, e valorizar o ambiente e trazer um bem-estar para as pessoas que estão sentadas lá, para que elas se sintam bem. Então tem todo um psicológico, é quase como uma direção de fotografia. É muito legal assim, de pensar o projeto como uma direção de fotografia. O que deve ser pensado numa residência e como a luz pode interferir, inclusive no humor das pessoas que vivem ali, que eu acho que interfere mesmo, né? Exatamente. Sabe, eu acho que o projeto em si, o projeto de iluminação, ele passa muito por ser uma direção de fotografia. Até eu tive em São Paulo há um tempo e tive a oportunidade de conversar isso com o Fernando Meirelles. Então foi tipo até engraçado, um cara daquele porte conversando comigo assim, tá, mas o que acontece? Quando tu entra, digamos assim, imagina tu entrando no teu apartamento, na tua casa, na residência das pessoas que, sei lá, que estão nos vendo, e tu começa a imaginar os ângulos que tu vê. Eu estou na porta, eu estou olhando à esquerda, eu posso estar olhando um quadro, e esse quadro pode estar somente ele iluminado, e a própria reflexão dele se encaminha de iluminar um pedaço da casa. Aí eu vou mais à frente, eu tenho fotografias, eu tenho, sei lá, vasos com flores, e eu vou contando a história. E eu consigo perceber o longo do apartamento. Então eu consigo ver, sei lá, uma coisa lá no canto, também um recurso para arquitetura comercial, por exemplo. Tem uma coisa lá no canto que está iluminada, que está querendo me contar alguma coisa. Tem uma intenção formal quando tu botou aquela luz lá. Então eu quero ir lá ver o que é aquilo. O que está naquela foto? No caso da iluminação comercial, pode vender ou deixar de vender um produto. Eu acho que a iluminação tem muita importância também, né, para projetos comerciais. Com certeza. Então, eu posso iluminar mais ou menos. Posso ter muita luz ou pouca luz. Isso não quer dizer se ele é bom ou ruim. Depende do padrão da loja ou o que eu quero fazer. Por exemplo, eu faço redes de farmácias. A gente está vendo aí um Porsche, esse aí tem que ser totalmente iluminado, né? Esse é vendido como joia, né? Então, até muito do foco está na marca, o brilho está na marca. O Porsche, ele te emociona, é uma joia. Então, ele quase que fala por si, eu preciso impulsionar, aí depois o carro faz o resto. Tá? Mas, por exemplo, farmácias, restaurantes, fast food, eles têm muita luz. Porque ele tem um outro conceito. Farmácia, por exemplo, tem um conceito de asepsia, por isso que elas são tão brancas. Então, tu entra, tu vai na fila, sei lá, compra o que tu quer e tu sai. Então, o nível é mais alto de luz, por quê? Porque ele te deixa num grau de excitação maior e tu começa a ficar agitado e tu quer ir embora. Quando tu vai comprar um Porsche ou dentro de uma joalheria, a luz é mais baixa, porque tu vai gastar um outro valor em dinheiro e tu tem que estar tranquilo. Quer dizer, um arquiteto que trabalha com isso estuda, no fundo, também psicologia, né? Além de tudo que ele estuda. Psicologia, muita psicologia. Tem marketing, tem psicologia. Tem tudo. Por exemplo, para hospitais, a gente tem feito muitos estudos de cromoterapia, que muitas vezes, é bobagem, não sei o quê. Depende de como tu usa, vai virar bobagem. Mas para te ter uma ideia de quão importante isso é, agora eu visitei uma feira no exterior e tinha um equipamento de iluminação para cirurgia. Esses que tu vê normal em filmes, aquele que fica em cima da cama, da maca, sei lá. E ele era baseado em luz vermelha, verde e branco. Então, tu pegava a tua mão, como tu pega hoje, tu aperta aqui, normal. Embaixo dessa luz, quando tu apertava, tu via todo o fluxo de sangue. Então, ele é feito para ressaltar isso, para ajudar na cirurgia. E tem muitos estudos de cromoterapia, por exemplo, de usar mais a cor azul, a vermelho, o amarelo para alguma coisa, que reflete na melhora do paciente. Se estivesse na Alemanha, né? Sim. Antes da gente terminar, eu queria que tu nos contasse um pouco de como foi essa tua passagem por lá e que deve ser um mundo... Nossa, deve ser... Ela é uma das mais importantes nessa área, né? Tem algumas feiras importantes, mas essa é a maior. E os grandes fabricantes todos estão lá, as tendências, os lançamentos. E aí tu vê como o LED chegou num ponto. Tu não vê incandescente. Aí agora tem uma onda retrô de umas lâmpadas incandescentes com design antigo, da década de 50 e 60. Aí tinha algumas para vender, mas assim, é muito pouco. Aí já tem isso igual em LED, que tu não diz que não é uma incandescente. Fluorescente tubular não tinha na feira mais, tudo em LED.
nem no formato tubular. Porque hoje tu chegou num desenvolvimento do LED muito bom, e aí tu buscou um outro conhecimento sobre iluminação que estava amortecido, que era o estudo de ótica. Então, eles têm um LED muito bom e eles põem o estudo de ótica, que vai gerar uma fotometria. Para ter uma ideia, é difícil de mensurar, assim, mas sei lá, um painel de 7 metros de altura por 15 de largura, iluminado com 6 luminárias, de forma homogênea, sem uma mancha. Isso é só ótica. Então isso vai chegando e essas coisas vão se repercutindo na casa das pessoas. Tá certo. Obrigada pela tua participação, muito interessante esse bate-papo, Eduardo. Muito obrigado. Esse é Eduardo Becker, arquiteto e lighting designer, da Eduardo Becker Ateliê de Iluminação. Hoje a gente falou sobre iluminação na arquitetura. O Imóvel Class TV continua.